Se abster do sangue estava na lei, porém, ele antecede, desde Noé. Olha o que diz Gênesis 9, versículo 4. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Sangue na Bíblia aponta para a vida. E aquele churrasquinho, hein? Aquela carninha mal passada, sangrando, hein? Então não pode mais? Pode, claro que pode. Esse sanguinho que a gente fala da carne não é sangue. Na verdade, é um suco que sai da fibra da carne. O que é proibido são receitas com sangue, aonde um dos ingredientes é o próprio sangue do animal. É algo que já estava na lei, mas que vem antes da lei e continua valendo para a igreja. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui para mais uma aula. Agora, o fechamento desse trimestre, desse terceiro trimestre, né? A igreja em Jerusalém. E hoje nós vamos para essa última lição, a lição de número 13, Assembleia de Jerusalém. Como eu sempre digo, nossa intenção aqui não é ficar lendo tópico por tópico, nossa intenção aqui é trazer uma ajuda no esclarecimento, né, do texto que dá base para a lição, porque eu creio que assim fica mais fácil, fica melhor para cada professor preparar melhor a sua lição. E também para você que não é professor e quer se inteirar mais sobre o assunto, né? Então, eu espero, como sempre, que você seja abençoado com essa aula. Como eu disse nas 2 últimas semanas, por alguns probleminhas técnicos, eu estou tendo que fazer uns vídeos mais curtos, mas eu creio que ainda assim vai ser bênção para a sua vida. E antes de prosseguirmos, eu venho lhe pedir que você se inscreva no nosso canal, curta, comente, nos ajude a fazer o nosso canal crescer. Vamos para mais uma aula. Que Deus abençoe a todos. Pois bem, meus irmãos, estamos aqui para essa última lição desse trimestre, né? Que é a Assembleia de Jerusalém, essa lição de número 13. O texto áureo diz: na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Atos 15, versículo 28. Nossa verdade prática diz: em sua essência, a igreja é tanto um organismo quanto uma organização, e como tal, precisa seguir princípios e regras para funcionar plenamente. A nossa leitura bíblica em classe, que é a leitura que dá base, o texto que dá base para essa lição, se encontra em Atos capítulo 15, do versículo 22 ao versículo 32, que diz assim: então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos com toda a igreja eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas chamado Barsabás, e Silas, varões distintos entre os irmãos. E por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria e Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhes tendo nós dado mandamento. Pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns varões e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Destas coisas fareis bem se vos guardardes.
bem vos vá. Tendo-se eles, então, despedido, partiram para Antioquia e, ajuntando a multidão, entregaram a carta. E quando a leram, alegraram-se pela exortação. Depois, Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. A introdução diz: com esta lição, terminamos mais um trimestre de estudos sobre a Igreja de Jerusalém. Aqui veremos como a Igreja agiu para resolver seus conflitos de natureza doutrinária. Um grupo composto por fariseus convertidos à fé insistia que os gentios convertidos deveriam guardar a lei, especialmente o rito da circuncisão. No entendimento dos apóstolos, se isso fosse exigido, a salvação deixaria de ser totalmente pela graça, o que era inaceitável. Devido à dimensão da questão e à sua importância para o futuro da igreja, os líderes se reuniram em Jerusalém para buscar uma solução para o problema. Lucas deixa claro que a decisão tomada pela igreja naquele momento foi guiada pelo Espírito Santo. E isso é isso que veremos agora. Pois bem, meus irmãos, como vimos aqui na introdução, o que estava acontecendo aqui? O contexto dessa leitura bíblica em classe. Alguns judaizantes, a saber, fariseus, que foram convertidos ao cristianismo, porque o que eram os judaizantes? Paulo combateu esse pessoal lá na Galácia também, lá quando ele escreve a carta aos Gálatas, né? Ele combateu esse povo lá também. Judaizantes nada mais é do que judeus que se converteram ao cristianismo, mas querem continuar vivendo debaixo da lei, observando a lei, insistindo que a lei precisa ser seguida para ser salvo. Ou seja, eu creio na salvação em Jesus, mas tem que ter um negócio a mais. É mais ou menos isso. E esses fariseus convertidos, que eram judaizantes, eles insistiam que os gentios, né? Já falei em aulas passadas, vou repetir caso alguém não saiba. Gentio é todo aquele que não é do judeu, né? Então, os judeus convertidos, os fariseus, eles insistiam que os gentios, isto é, os não-judeus, deveriam seguir a lei, deveriam ser circuncidados, né? Guardar a lei para ser salvo. E estava tendo esse embate. Eles estavam perturbando os irmãos não-judeus com isso. Tanto que no início do capítulo 15, aqui de Atos, Pedro ele diz que Deus não faz diferença entre judeu e entre gentio, não tem mais. Porque Deus já tinha purificado o coração dos gentios. Então, para Deus, aos olhos de Deus, ambos são iguais. Não tem mais essa de judeu, não tem mais essa de gentio, não. Aos olhos de Deus, todos são iguais. Ele também diz que nós seremos salvos, nós somos salvos, né? Pela graça do Senhor Jesus Cristo. Assim como eles também. Ele está falando deles, judeu, né? Nós, judeus, fomos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Eles também foram. Não é a lei, não é a circuncisão que me salva. É a graça do Senhor. Aí, tudo que indica que Tiago, né? Ele presidia ali esse concílio, porque aqui é o registro do primeiro concílio da igreja, o único registrado na Bíblia, o concílio de Jerusalém, para resolver essa questão doutrinária, né? Que no latim a gente chama de modus vivendi, que é modos de viver, como viver agora. Porque agora a igreja tem judeu e tem gentio, cada um com as suas práticas. E qual que é a certa? O que fazer? Então, o conselho da igreja se reuniu nesse concílio para poder resolver essas questões do modo de viver, essas questões doutrinárias que deveriam ser resolvidas, porque estava causando problemas na igreja. Tudo indica que Tiago é o mediador, ele estava liderando esse concílio por conta do versículo 19 e versículo 20 de Atos 15. Olha só, vou abrir aqui na minha Bíblia, Atos 15. Atos 15, versículo 19 e 20. Olha o que diz. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles que dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes
que se abstenham da contaminação dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Isso aqui é Tiago que está falando, ó. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Então, pela fala, pela imposição dele, tudo indica que ele estava presidindo. E essa fala dele aqui nada mais é. O que ele está querendo dizer é o seguinte, que os gentios, eles deveriam ser isentos de obedecer à lei judaica. Por quê? Porque não é a lei que salva, mas o que salva é Jesus. É a graça, nós somos salvos pela graça. Então, é o que Tiago está querendo dizer aqui. Então, esse é o contexto dessa leitura bíblica em classe. Então, esse conselho se reuniu para resolver essas questões. Aí agora a gente vai para pontos importantes da lição. O primeiro ponto, se abster das contaminações dos ídolos. É o que está aqui, ó. É a mesma coisa que está aqui, ó, no versículo 29. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos. Se abster das contaminações dos ídolos é como está escrito no versículo 20. Aqui no versículo 29, diz: se abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, o que é coisa sacrificada aos ídolos? Era comum os pagãos, né, sacrificarem os animais aos ídolos e depois venderem a sua carne. Os judeus queriam que os gentios fossem circuncidados, guardassem a lei. Os gentios também, eles vinham de uma prática pagã. Então, esse problema tem que ser resolvido. Então, a primeira orientação aqui para eles, irmãos, que é norma, é doutrina para a igreja, tá? Serve para hoje. Se abster da contaminação dos ídolos. Era comum entre os gregos sacrificarem animais aos ídolos, né? E depois venderem as suas carnes. Contaminações dos ídolos nada mais é do que comida, carne, alimento, que eram oferecidas aos ídolos, que eram consagrados aos ídolos. Paulo trata disso, tanto em 1 Coríntios 8, quanto em 1 Coríntios 10. Olha o que Paulo fala em 1 Coríntios 10. Ele vai tratar sobre esse problema lá também. Ó. Olha o que diz. 1 Coríntios 10, do versículo 19 ao 23. Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes, digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que ele? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ou seja, Paulo deixa bem claro que os ídolos aqui são demônios. Quem adora ídolo, adora demônio. Quem come alimento sacrificado a ídolo, está comendo coisas sacrificadas ao próprio demônio. E como sentar na mesa do Senhor e ao mesmo tempo comer coisa oferecida a ídolos? Não pode. Então, se abster da contaminação dos ídolos, ou seja, coisas oferecidas. Um outro ponto importante, se abster do sangue. Se abster do sangue estava na lei, porém, ele antecede. Isso foi orientação de Deus para o povo desde Noé. Olha o que diz Gênesis 9, versículo 4. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Ou seja, sangue na Bíblia aponta para a vida. Aponta para a vida. Por isso que não se poderia comer sangue. Orientação de Deus para o seu povo.
E isso permaneceu para a igreja. Então, orientação de Deus, se abster do sangue. Aí tem gente que vai perguntar, e aquele churrasquinho, hein? Aquela carninha mal passada, sangrando, hein? Então não pode mais? Pode, claro que pode. Sabe por que que pode? Porque essa carne mal passada no churrasco, esse sanguinho que a gente fala da carne, não é sangue. Na verdade, é um suco que sai da fibra da carne. Então, aquela carninha mal passada não tem problema nenhum, porque aquilo não é sangue, aquilo é só um líquido, um suco que sai, né, da fibra da carne do animal. Aquilo não é o sangue. O que é proibido são receitas com sangue, receitas culinárias, certos tipos de comida, aonde um dos ingredientes é o próprio sangue do animal. Isso não podemos, porque o sangue ele simboliza a vida. Então, como eu disse, é algo que já estava na lei, mas que vem antes da lei e continua valendo para a igreja. Um outro ponto também a se observar é se abster da carne sufocada. Isso aqui, ele tem a ver com o que a gente viu anteriormente, da questão do sangue. Porque a carne sufocada, o sangue, ele não sai por inteiro da carne. Então, pelo fato de ter sido sufocada, o sangue continua ali. Então, ao comer, a gente vai estar indo contra aquilo que a Bíblia nos ensina. Então, esses são pontos importantes que a gente pode ver para essa lição, essa última lição do trimestre. Os gentios, eles tinham se convertido, agora eles são cristãos, muitos deles, né? Só que antes da conversão, era comum essa prática de comer sangue, coisas sacrificadas consagradas a ídolos, e agora não pode mais, né? A imoralidade sexual, por que a imoralidade sexual, né? Isso também foi estabelecido aqui. É porque era uma das práticas de adoração dos gentios. A gente vê que Paulo também ele vai repreender esse tipo de coisa em Corinto. Então agora se converteu, tem que mudar de vida. Evangelho é mudança de vida. Então foi necessário esse concílio para poder estabelecer essas questões. E agora, para finalizar, eu quero ler aqui a conclusão da lição, que diz assim: a igreja sempre será desafiada a enfrentar os problemas que surgem em seu meio. No capítulo 6 de Atos, vimos como ela resolveu um conflito na natureza social, provocado por reclamações de crentes helenistas, hebreus de fala grega. Aqui o problema foi de natureza doutrinária, uma questão melindrosa que requeria muita habilidade por parte da liderança para ser resolvida. Graças ao parecer de uma liderança sábia e orientada pelo Espírito Santo, a igreja tomou a decisão certa. A unidade da igreja foi preservada e Deus foi glorificado. Ou seja, problemas sempre vai existir. Nós não somos perfeitos. Mas a grande questão é como resolver os problemas. Uma igreja cheia do Espírito Santo, com líderes cheios do Espírito Santo, na dependência do Espírito Santo, sempre irá tomar decisões corretas. Então, que nós venhamos sempre estar na dependência do Espírito Santo, porque ele sempre nos conduzirá a tomarmos decisões corretas. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus. E se inscreva no meu canal e curta esse vídeo. Fique na paz do Senhor Jesus.